Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o porquê, né? Que os problemas, a tendência porque problemas todos nós temos, mas por que que alguns de nós deixa que eles nos afeta tal modo de fazer a gente desistir dos nossos objetivos? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a maioria das histórias de pessoas extraordinárias, elas vieram de problemas, só que elas usaram o problema delas não como uma desculpa para se entregar àquela dificuldade, mas pelo contrário, elas se levantaram, foram usadas por Deus, né, e se tornaram grandes referências, né? Hoje nós temos referências tanto bíblicas, de homens extraordinários bíblicos, e de homens comuns também, né? Com histórias lindas de superação. Hoje eu vou falar para você de uma história bíblica que eu acredito sim que quase não é falado sobre esse personagem, né? Mas esse personagem, se a gente vê, ele é impactante a história dele. O rei Joás. O rei Joás era apenas uma criança de 7 anos. E no contexto ali dos reinados ali, a sua avó, né, reinou e ela não queria que ninguém reinasse, então ela, né, mandou matar todos os seus netos. O resultado disso foi uma tia pegou o rei Joás, escondeu o rei Joás, né, e o rei Joás teve ali uma segunda chance. A história do rei Joás, você vê que mesmo o menino Deus usou, e são como tantas outras histórias que nós vemos por aí, histórias comuns. Não sei se vocês também já viram e conheceram um pouquinho da história da Oprah, né? Que hoje você vê que é uma grande celebridade, mas a história dela não foi como uma celebridade. Rei Joás foi um menino que foi perseguido, poderia ter sido morto, mas foi usado, né, por Deus e ressignificou a sua história. Ele poderia, né, simplesmente ter se entregado, né? Desistido. Não, eu tô com medo, o medo vai me paralisar, eu não posso ir adiante disso, porque eu tenho o meu opositor ali. E quantos de nós também somos perseguidos, né? A nossa identidade é perseguida o tempo todo, todos nós somos. De alguma maneira, os problemas, as dificuldades, nós mesmos como seres humanos estamos sempre depreciando uns aos outros. E tudo isso vem para nos afetar, para nos abalar, para mexer com a nossa autoestima, com a nossa imagem. Só que a tendência se a gente se entregar a todos esses desafios, todos essas coisas negativas que vêm para nos afetar, a gente realmente se entrega, fica deitada e a gente não levanta para fazer mais nada. E a gente se entrega, e a maioria acaba se entregando, se desistindo de si mesmo por causa dessas questões. Mas vocês já pararam para pensar que os que não se entregam, não se abaixam diante de todos os problemas ao qual eles passaram, levanta, usa aquela dor que foi usada para te ferir, para curar outras pessoas, para ressignificar as suas vidas. Você vê que essas pessoas têm histórias marcantes, crescem em sucessos. E muitas dessas histórias, você sabia que muitos de nós somos afetados desde a nossa infância, desde o nosso lar, de onde a gente vem. Isso tudo já atrapalha o nosso futuro, né? Também desde adulto. Por isso que nós, como os pais, temos que ter um papel fundamental. É que desde pequeno incentivar os seus filhos na sua autoestima, a sua autoimagem, a sua identidade, porque nós temos dois caminhos. Nós vamos ser bombardeados de problemas o tempo todo. Nós temos a tendência ou nos entregarmos, ou diante de tanto problema, tanto como se diz aí, porrada da vida, o que a gente faz? A gente também se torna um ser humano arrogante, né? A gente se torna um ser humano que faz coisas horríveis também, porque tudo isso está ligado à nossa identidade, à nossa imagem. Então, primeiro, se a gente não saber lidar com esses problemas da maneira certa, ele pode nos atrapalhar, tanto a fazer a gente diminuir, se entregar, se sentir inferior, ou se fazer a gente também se sentir tão amargurado a ponto de ferir o outro. E é isso que acontece por causa de quê? Da nossa falta de identidade. E por que que Deus faz questão de trabalhar em nós tanto a nossa identidade? Porque ele já sabia que nós seríamos feridos aqui o tempo todo, que nós teríamos problemas o tempo todo, que nós mesmos ferimos uns aos outros o tempo todo. E Deus trabalha tanto em nós, de nossa identidade, por isso, se nós não buscarmos Deus como um pai que Ele é, para a gente
reconhecer nele a imagem que ele tem de nós, porque às vezes até nós mesmos depreciamos a gente mesmo, até a nós mesmos olhamos para nós e nos sentimos e nos sentimos incapazes. E o que que Deus faz? Ele trabalha isso em nós, que ele fala ali, desde o ventre da sua mãe, você foi formado, você é amado. Ele faz questão de dizer isso para nós claramente. E é essa questão que se nós sabemos trabalhar em nós, que vai definir o nosso futuro, o nosso sucesso, o que a gente faz, porque a nossa empresa, a nossa família normal, a nossa convivência com a sociedade, tudo isso vai definir através de quê? Do que nós pensamos de nós. Então, ponto 1, nós precisamos trabalhar isso em nós, através do que Deus fala para nós, não através do que o outro fala. Segundo ponto, nós como os pais, trabalhar isso em nossos filhos desde pequenos, né? E o terceiro ponto é buscar sempre Deus, porque nele a gente vai encontrar, né, a reafirmação de quem somos nós nele.